Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é a professora Sueli Silva, professora de redação, e hoje nós daremos início à nossa aula de número 11 para o 8º ano. E nessa videoaula nós trabalharemos a tipologia textual, texto dissertativo argumentativo, características, estruturas, e, no caso, os meios pelo qual ele é elaborado, utilizado e em que casos isso ocorre. Vamos lá? Então, meus amores, falando aqui para vocês uma pequena prévia, né? Dando para vocês aqui uma pequena prévia, uma pequena introdução do que seria um texto dissertativo argumentativo. Vamos lá. O texto dissertativo argumentativo é um gênero discursivo muito comum em provas de vestibular e no Enem. Em resumo, trata-se de uma produção em que o autor defende seu ponto de vista por meio de argumentos. No caso específico do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, exige-se também que se apresentem propostas de solução para os problemas levantados na argumentação. Então, meus amores, o texto dissertativo argumentativo, como o próprio nome já diz, precisa haver uma argumentação, né? Você precisa ter questionamentos. Você precisa fazer alguns questionamentos e argumentando sobre um determinado assunto, questionando sobre um determinado assunto. E o dissertativo, ele se coloca dessa forma porque, na maioria dos casos, né, não é utilizada a primeira pessoa, né? Você não coloca a sua opinião de forma explícita. Você coloca de forma subjetiva, de forma impessoal, como se todos compactuassem, né, congregassem aí do mesmo pensamento que você. Então você coloca o seu ponto de vista, você coloca as suas ideias de maneira de que todos pensem como você. Não que isso seja uma realidade, mas é de forma que seja uma coisa generalizada. Então, por isso não se utiliza em vias de caso no Enem, provas de vestibular, provas até mesmo para determinados outros concursos, você não deve utilizar aí a primeira pessoa, você tem que agir de forma impessoal, expressando os seus argumentos, expressando a sua opinião, porém de forma impessoal, tá legal? Então, quando nós elaborarmos uma redação que esteja pedindo a sua opinião, né? Você precisa colocar aí os seus argumentos. Você precisa colocar o seu pensamento, você precisa colocar o seu questionamento e uma possível solução para esse problema. Você dá a ideia, você argumenta sobre ela e você dá uma possível solução para aquilo, né? Um possível encaminhamento para a resolução daquele problema ou daquela questão que está sendo citada naquele assunto, ok? Bem, característica deste gênero, né? Características deste gênero, do gênero dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo ou apenas dissertação, a gente chama de dissertativo argumentativo para vocês lembrarem e associarem a ideia de que vocês precisam também, além do ponto de vista, vocês precisam usar argumentos, questionamentos. Então, a gente pode chamar somente de dissertação também. É um tipo de texto que discute assuntos socialmente relevantes, ou seja, como coisas importantes que estejam em evidência, em alguns casos aí até mesmo no nosso cotidiano, na nossa atualidade. No caso específico do Enem, questões que envolvem o Brasil, né, os seus principais problemas costumam aparecer como tema da redação. Além disso, esse tipo de texto é reconhecido por ter uma estrutura bastante rígida, dividida em 3 partes fundamentais: introdução, argumentação e conclusão. A argumentação é onde você vai colocar os pontos positivos, os pontos negativos e expor esse questionamento, né? Expor aí o seu ponto de vista e o seu questionamento. Tá legal? Bem, meus amores, falaremos agora um pouquinho da estrutura, né? Do que nós citamos aí anteriormente, da estrutura rígida desse texto dissertativo argumentativo, que seria a nossa introdução, a nossa argumentação e a nossa conclusão. Então, na introdução, no início da dissertação, é necessário que o autor deixe claro qual é o assunto abordado no texto
E, além disso, qual será a tese ou ponto de vista a ser defendida, né? Argumentação. Os parágrafos intermediários de uma dissertação devem ser destinados à defesa da tese. Tese, gente, é o ponto de vista, é o seu que você vai defender, tá? Mediante argumentos. É importante lembrar que um argumento é uma estrutura textual que, por meio da análise de provas ou fundamentos, confirma o ponto de vista do autor. Geralmente, quando a pessoa vai buscar uma argumentação, ela tem que ter base no que ela está falando. Então, ela pode pegar citações de alguém, ela pode pegar dados estatísticos, ela pode pegar todo esse tipo de informação e utilizar como argumentação baseado nesses dados, nessas informações que ela tem como argumentação. Tá legal? Então, ela tem todo esse aparato, toda essa base de buscar argumentos em coisas consistentes, né? Informações de outras pessoas, dados de pesquisa, fontes de pesquisa. Então, essa argumentação ela pode ser colocada desta maneira, ok? Bem, falando da conclusão. O final de um texto dissertativo argumentativo pode ser produzido de duas formas. Enquanto síntese ou com propostas de solução. No caso da conclusão por síntese, o autor repete os argumentos resumidamente e conclui o texto afirmando a veracidade da tese. No caso da conclusão com propostas de solução, é necessário retomar os problemas discutidos na argumentação e propor intervenções que eliminem ou diminuam a questão problemática. É importante lembrar que as soluções sugeridas devem ser detalhadas, explicitando-se os agentes, quem proverá a solução, as ações, o que será feito para sanar a questão, os meios, como será promovida a intervenção e os objetivos, para quem será feita a ação sugerida. Então, meus amores, dois tipos de conclusão que vocês podem estar colocando aqui, tá? A primeira é síntese. Você tem aí argumentos baseados em algo que já foi dito, né? Alguém já disse aquela solução, aquele questionamento e a probabilidade de resolução. Então, você faz baseado em o que alguém tenha falado. Daí a citação que eu falei para vocês. Vocês podem estar fazendo a conclusão baseados, resumidamente, nos argumentos utilizados no desenvolvimento, né, anterior à conclusão. Então, vocês podem se basear em algo que alguém já tenha falado, que ele te deu a questão, ele te deu a solução, ele te disse quem poderia fazer aquilo e as consequências. Pronto, baseado em alguém. Agora, quando você quiser fazer a proposta de solução, sem ser baseado em nada que alguém tenha dito, você pode continuar na sua linha de raciocínio. E aí você vai colocar o que você acha que aquilo ali pode ser, para que aquilo ali pode ser feito, as ações que podem ser feitas, quem estará participando daquela solução daquelas ações, né? De que maneira aquilo ali pode ser solucionado e com que intuito. Então, você pode citar tudo isso da sua maneira, né? De forma impessoal, dando a sua opinião, porém você pode colocar a sua ideia. O que você acha que seria bom para tentar sanar, solucionar aquela questão que foi levantada na sua argumentação, né? No seu desenvolvimento. Você levantou uma questão, você levantou uma tese, você usou argumentos para defender aquilo, você mostrou os pontos positivos e os pontos negativos, e aí na conclusão você tenta achar uma solução para aquilo que você está colocando. Então, daí a questão desses dois tipos de conclusão. Você pode fazer baseado no que alguém já tenha falado, ou você pode se basear no seu próprio pensamento. Então, você pode fazer dessas duas formas, ok? Então, meus amores, aqui diz como fazer um texto dissertativo argumentativo. Para produzir um bom texto dissertativo argumentativo, é necessário estar atento para as exigências que cada parte do texto pede. Introdução, desenvolvimento e conclusão. O desenvolvimento é onde há argumentação, tá legal? Além disso, é importante lembrar do uso da norma padrão da língua portuguesa. Por favor, meus amores, escrevam corretamente. Não usem gírias, não abreviem as palavras, não façam nada que possa, de repente, vocês estarem perdendo ponto por isso. Se for uma avaliação para concurso, se for uma avaliação escolar,
Cuidado, não coloquem gírias, linguagem informal, abreviaturas, não façam isso. Utilizem a norma padrão. Não esqueçam de fundamentar os seus argumentos a partir de conhecimentos de diversas áreas. Estudem para poder escrever sobre aquele assunto, né? Para vocês terem a base do que vocês irão escrever. Apresentar domínio dos elementos de coesão e coerência da língua, ou seja, o que você escreve faz sentido. Você não começa a falar uma coisa, depois passa para outra sem pé nem cabeça, né? Sem sentido algum. Então, tudo que você escreve tem que fazer sentido. Tem que haver sentido no que você escreve. A mensagem tem que ser passada com clareza, ok? E evitar o uso da primeira pessoa do singular, tá? Não utilizem verbos ou expressões que sejam de primeira pessoa. Vocês podem utilizar primeira pessoa do plural, tá? Ou terceira pessoa do plural. Vocês podem estar utilizando aí. Até terceira pessoa do singular também pode acontecer, mas evitem primeira pessoa porque você tem que se colocar de forma impessoal, colocando a sua opinião, porém de forma impessoal, ok? Meus amores, trouxe aqui para vocês expressões de modalização, ou seja, palavras que são muito utilizadas em textos dissertativos argumentativos. Tá? Vocês podem utilizar durante o desenvolvimento, durante a argumentação. Então, observem com muita calma os advérbios, os predicados, os verbos auxiliares, os verbos que indicam certeza ou dúvida, né? Os tempos e modos verbais mais utilizados, as palavras que servem para conclusão, né, que vocês podem colocar como início para a conclusão de vocês. Desta forma é possível dizer, assim podemos dizer, nunca podemos concluir, tá? Assim podemos dizer, assim podemos afirmar, portanto, desta maneira é possível dizer. Todas essas formas são essenciais para que vocês saibam a forma correta de se colocar dentro da argumentação ou da sua possível conclusão, ok? Então, observem com calma. Se quiserem anotar no caderno de vocês também, é muito importante para que vocês não esqueçam mais esses pequenos detalhes, ok? Então, meus amores, como eu falei para vocês aí, tá? Argumento com base em citação, que vocês podem estar utilizando na argumentação, no desenvolvimento de vocês, citando, né, um autor, uma pessoa especialista, e na sua conclusão da mesma forma. Então, fundamenta-se mediante a citação uma frase ou pensamento de uma autoridade ou especialista no assunto. Isso faz com que o texto tenha credibilidade, né? A pessoa tenha veracidade e credibilidade, a pessoa, nossa, foi baseado, então, numa coisa séria, né? Enriquece o texto com informações a respeito dos trabalhos desenvolvidos na área foco, fornece exemplos de pontos de vista semelhantes ou divergentes sobre o assunto objeto de sua pesquisa. Então, você pode colocar até mais de uma pessoa como citação. Alguém que cite algo positivo e alguém que cite algo negativo, justamente para poder enriquecer o tipo de texto que você está elaborando. Então, você precisa tomar cuidado nessa citação, que você também, o que eu quero falar com vocês sobre isso. Vocês têm que citar os pontos positivos e os pontos negativos, né? As coisas que você consegue ver de uma forma benéfica e as que não são tão benéficas. Então, você pode sim pegar e citar algum autor, algum especialista relacionado a essas colocações positivas ou negativas, ok? Estou trazendo para vocês aqui um exemplo, tá? De trechos dissertativos, para que vocês vejam o que é, para vocês vejam como elaborar, para vocês verem as palavras-chave que nós temos aqui. Então, a consistência, a seriedade, a preocupação com a linguagem padrão. Então, vocês leiam atentamente para que vocês percebam aí a forma como vocês devem estar desenvolvendo esse tipo de texto. Tá legal? Então, meus amores, a nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E como atividade para essa semana, vocês farão a produção aí de um texto dissertativo argumentativo sobre o seguinte tema: os limites entre a estética e a saúde. Aqui, meus amores, vocês vão poder citar o seguinte: vocês vão pesquisar sobre o assunto e vão poder citar sobre o seguinte. Quem faz as cirurgias estéticas em relação à saúde,
se é por questão de vaidade somente, ou por questão de necessidade. Então, vocês poderão falar, é um tema bem abrangente, vocês poderão falar sobre tudo isso, né? A questão da estética e da saúde, o limite entre a estética e a saúde. Vocês podem citar as questões das cirurgias estéticas relacionadas à saúde e a questão da pessoa que é muito vaidosa, né? E procura sempre estar se cuidando, a questão também das doenças que nós temos relacionadas à pessoa se olhar no espelho, né? Que vocês vão procurar falar sobre isso também e não estarem satisfeitos nunca. Então, vocês podem, é um leque, é muito abrangente esse assunto. Então, vocês podem citar sobre cirurgias plásticas relacionadas à saúde, vocês podem falar sobre estética mesmo, a pessoa que, né, visualiza uma imagem que não condiz com o que está ali, então nunca está satisfeita. E as pessoas que buscam sempre uma beleza padronizada. Então, vocês podem falar sobre isso tudo, tá? Parágrafos mínimo 4, máximo 5, tá? E o mínimo de 20 linhas, máximo de 30, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus e na próxima aula, da nossa próxima aula online, eu selecionarei aí alguns alunos para que possam fazer a leitura desse texto para mim, tá bom? Fiquem com Deus. Não esqueçam do título, tá? Beijo no coração de todos. Tchau, tchau.